finalmente um desafio que preste, graças às deusas. Alô, garotas e gaysinhas, aqui é Lindy XOXO, drag queen e cantora. E hoje eu estou aqui pra fazer um review do 8º episódio da 3ª temporada de RuPaul's Drag Race Reino Unido. Então se você já gosta desse programa e desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui nesse canal toda segunda-feira tem um review novo. Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa com vocês. Como vocês já sabem, eu tinha uma conta no TikTok e eu era super ativa lá, postava bastante, vários vídeos, mas nesses últimos tempos a minha conta foi banida no TikTok. Toda a história tá explicada lá no meu Instagram, pra quem quiser entender o que aconteceu. Mas resumindo tudo, eu tive que fazer uma conta nova. Então, se você já me acompanhava pelo TikTok ou você já me seguia lá, enfim, eu peço por favor que você vá no link que tá aqui na descrição do meu perfil novo e me siga lá, porque eu tive que começar do zero, gente. Na minha outra conta eu tinha quase 25 mil seguidores. Eu tô rindo aqui de nervoso. Eu só queria pedir isso pra vocês antes de começar o vídeo, que vocês me sigam lá, porque agora eu vou postar só nessa nova conta. Se você já me seguia na minha conta antiga, eu não vou mais postar naquela, tá bom? Mas a conta ainda tá lá, tá com os vídeos lá, enfim, se vocês quiserem voltar e ficarem nostálgicos, ela tá lá. Mas me sigam na conta nova. Bom, gente, olha só. O episódio dessa semana tiveram coisas boas e coisas ruins. Então vamos logo começar pelo começo. O episódio começa com as meninas chegando na workroom depois da eliminação da Scarlett. E aí a gente já é apresentado as duas storylines principais que vamos acompanhar nesse episódio. Primeiro, a Kitty, belíssima, que voltou finalmente vitoriosa depois de um challenge e ela está esfregando isso na cara de todo mundo, sim. E eu não vou culpá-la, gente, assim. Durante o episódio ela fala muitas vezes sobre o win dela, mas ela tá sempre numa energia tão boa que eu não consigo achar ela arrogante. Inclusive nesse episódio ela vai ser bastante protagonista, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. A segunda storyline é da Vanity, que nesse episódio é considerada uma underdog, ou seja, ela é considerada a pior do elenco. As meninas até abertamente falam isso. Isso é porque a Vanity ainda não tem um win individual. E além disso, ela passou por muitos bottoms, né? Apesar dela ter sobrevivido a todos. Vocês já sabem que eu concordo com isso. Eu não acho que a Vanity tinha que estar ali. Realmente, o histórico dela pra mim é muito ruim. E outra coisa que ela fez nesse começo de episódio é, de novo, jogar aqueles shades desnecessários que eu falei pra vocês, sabe? Talvez, gente, eu acho que eu esteja ficando meio chata e batendo na mesma tecla com essa coisa da Vanity. Mas é que isso me incomoda muito. Não é possível que sou só eu. Tipo, no começo desse episódio ela fala: ah, estamos no top 4 e agora sem o peso morto, pra se referir a Scarlett, mano. Tipo, qual a necessidade? Me falem aí o que vocês acham, se também vocês estão se incomodando com isso, porque pra mim tá puxado. E uma coisa bacana que eu acho da gente estar no top 4 é que, como tem poucas participantes, a gente consegue, na verdade, acompanhar meio que a trajetória e uma narrativa de cada uma por episódio. Então eu também tenho algumas coisas pra falar sobre a Ella e a Crystal. Sobre a Ella, nesse comecinho, ela tem um mini atrito com a Vanity, assim, porque elas estão comentando que a Vanity ganhou muitos lip syncs, que ela é a lip sync assassin, e aí a Ella diz que ela não tem medo se ela precisasse enfrentar a Vanity no lip sync. E aí a Vanity fica tipo, como assim você não tem medo de mim? E aí ela diz que pelo fato dela ter 2 wins, né, 2 distintivos, ela já tá garantida, que isso vai salvar ela. Então fica tipo assim, um climão e elas dão essa discutidinha. Mas dá pra ver que a Ella tá bem confiante no próprio desempenho nesse começo de episódio. A Crystal eu achei que ficou um pouco apagadinha nesse episódio, mas ela tá bastante determinada. Ela até comenta que ela é a pessoa mais nova da história de RuPaul's Drag Race a chegar no top 4 e eu achei muito fofo, gente. Que ódio, sério, eu peguei um certo carinho, assim, pela Crystal. Eu continuo não gostando da drag dela e tudo mais, tudo aquilo que vocês já sabem, porque eu falei 1000 vezes já. Mas eu me surpreendi, assim, muito positivamente com a personalidade dela e com a pessoa que ela aparenta ser. Realmente, é muito inspirador ver ela chegar tão longe sendo tão nova. Bom, e aí chega a dona RuPaul pra falar o desafio dessa semana e, meu Deus, muito obrigada por um desafio de atuação que preste, gente, amém, pelo amor de Deus, vocês não sabem o quanto eu queria isso. Tipo assim, o desafio é aquela bagaceira de sempre de RuPaul's Drag Race, mas era isso mesmo que eu queria. Eu queria um desafio que as queens pudessem atuar de fato, assim, não aquele comercial horroroso que teve. O desafio dessa semana é elas atuarem no filme Brawl Wars, The Vampire Strikes Back, ou seja,
Guerra de Sutiãs, o Império Feminino ataca novamente. Que é basicamente uma paródia de Star Wars. E eu já quero pedir desculpas porque eu não conheço essa saga. Então, se tiver alguma referência aqui que eu não pegue ou que eu não entenda, é por isso, gente. Eu não entendo nada de Star Wars mesmo, tá? E aí, por ter sido a winner da semana passada, a Kiri fica encarregada de decidir os papéis. E aí, gente, que ela deita e rola mesmo. E eu amei. Eu não consigo odiar a Kiri quando ela tá fazendo essas coisas. E assim, ela vai escolher os papéis estrategicamente e faz até as meninas fazerem audição. Mas é isso, ela faz isso de um jeito tão engraçado e tão charming, sabe? Bilíngues, me entendam aqui, porque eu quero dizer exatamente o que essa palavra significa. Encantador não vai suprir essa necessidade, mas ela faz isso de um jeito tão carismático que não tem como não gostar dela. Eu tenho muita coisa mesmo pra falar sobre a Kiri, mas eu vou deixar pra falar isso tudo nas críticas. Então, vamos falar do challenge em si, unido às coisas que aconteceram na workroom depois que a Kiri decidiu os papéis. Primeiro sobre a Crystal, porque ela queria tudo menos o papel que ela pegou, que era o da assistente robô. Ela não queria esse papel porque ela sentiu que era um papel safe pra ela, né? Era meio mais do mesmo, era uma robô sexy, bonitinha, mas a Kiri acaba deixando esse papel pra ela e eu confesso que eu não entendi muito bem a intenção da Kiri ao fazer isso. Eu não sei se foi uma escolha estratégica mesmo, tipo, eu vou dar pra ela o papel que ela não quer, ou se vou dar o que eu sei que ela vai ir bem, que ela vai conseguir fazer, realmente não sei. O fato é que a Crystal ficou assim, bem baqueada com isso, tanto que tem um momento na workroom que se separam dois grupinhos, a ela e a Kiri, e a Crystal e a Vanity, e essas duas aqui comentam o quanto elas estão em desvantagem nesse desafio, porque a Kiri e a ela são queens do teatro, e elas duas, né, não têm experiência em atuação. E nessa hora a Crystal também diz que talvez ela tenha uma dificuldade a mais pra decorar as falas, porque ela tem dislexia. Mas ela também fala sobre isso de uma maneira, assim, muito centrada. Ela fala que isso não é uma desculpa, que quer dizer que ela vai ter que trabalhar muito mais, mas que ela tá disposta a fazer isso. Então, eu achei muito bonita mesmo essa postura da Crystal e das próprias limitações. Apesar disso, chegou na gravação do challenge e ela realmente teve bastante dificuldade, tanto que teve uma hora que ela não lembrava mais as falas de jeito nenhum e começou a ficar nervosa. A Michelle até parou, assim, a gravação e conversou com ela pra falar que ia ficar tudo bem, pra ela se acalmar. E isso é uma coisa que, assim, eu acho meio fofa, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco injusto com as outras competidoras, que, tipo, às vezes eles tratam meio ela como se fosse o bebê da competição, assim. Porque ela é também, né? E também não é, eles ficam passando pano toda hora pra Crystal, mas, tipo, eu nunca vi a Michelle fazer isso do jeito que ela fez com a Crystal com nenhuma outra competidora. Sobre a Vanity, ela pegou o papel que ela queria, mas ela não sabia que o papel era só uma cabeça. E isso é uma coisa, gente, que eu nunca entendo e acontece sempre em RuPaul's Drag Race. Primeiro, é muito estranho que, tipo, todos os desafios de atuação em RuPaul's Drag Race sempre tem um personagem que é uma cabeça, mas enfim. Segundo, que as pessoas que pegam esses personagens nunca sabem que esses personagens são cabeças quando elas escolhem eles. Aí depois ficam tipo, eu não sabia que o personagem era uma cabeça. Vai ser muito mais difícil. Se eu soubesse, não teria pego esse personagem. Aí ficou tipo, gata, não é possível. Bom, quando a Vanity percebeu, ela ficou toda desesperada, porque ela pensou que, eu vou ter que fazer o dobro só com a minha cabeça, enquanto as outras queens têm papéis que são de corpo inteiro e vai ser muito mais fácil pra elas e muito mais difícil pra mim. E eu preciso dizer que eu discordo um pouco disso, porque eu acho que os papéis corporais têm, tipo, as suas próprias dificuldades, sabe? Nesse sentido, um papel corporal tem mais possibilidades, mas ao mesmo tempo tem mais maneiras de você falhar fazendo ele, sabe? E aí chegou nas gravações e parece que a Vanity realmente teve bastante dificuldade, assim, de seguir as orientações que a Michelle tava dando pra ela. Porque, tipo, a Michelle falava exatamente o que ela tinha que fazer, ela ia lá e fazia diferente, logo em seguida. Mas, ao mesmo tempo, pela edição, não foi uma coisa tipo, nossa, ela foi super mal, ela cagou tudo. Ela só, aparentemente, não foi bem, mas não dá pra saber como vai ficar o resultado final só pelas gravações. Sobre ela tinha comentado
comentado que queria o papel da Barbarella, que é a protagonista, mas ela acabou ficando com o papel da vilã da história, que é a Death Shader, acho. Que pra mim faz bastante sentido, porque é o segundo maior papel, né, depois da protagonista, e é a força contrária à protagonista. E como ela é uma atriz, eu tava com bastante expectativa pra ela. Só que chega num ponto que a edição do programa realmente me faz, assim, ficar com dúvida, porque não mostrou muita coisa dela. O que mostrou dela foi ela tendo dificuldade com o figurino e com uma parte, acho que, do cenário, e não conseguindo dar as falas por isso. Então, pra mim, ficou claro que era um problema técnico e não um problema da habilidade dela. Só que a partir daí, pelo que eu entendi, ela começou a ficar realmente nervosa e aí o desempenho dela foi prejudicado. Mas eu não sei, não ficou claro pela edição. Me parece que ela foi mal, só que só dá pra saber mesmo, tipo, quando for assistir o challenge. E falando da ela, eu queria só fazer, assim, um pequeno parênteses, porque na hora que elas estavam dividindo os papéis, ela teve um comentário um pouco desagradável e gordofóbico com a Kiri, que foi, a Kiri comentou que ela ia dar o papel da Barbarella, né, da protagonista, pra ela mesma. A Barbarella, na história, acabou de ter um filho. E aí a ela responde dizendo que a Kiri fazer essa personagem é muito apropriado, já que a personagem acabou de ter um bebê, se referindo ao peso da Kiri, obviamente, né. Eu não preciso nem falar que isso foi extremamente desnecessário, por mais que elas sejam amigas e tudo mais. Eu não vou me alongar nesse assunto também. Eu queria que as pessoas entendessem que não tá tudo bem fazer comentários assim sobre os corpos das outras pessoas. Em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, em nada. Enfim. Próximo. Sobre a Kiri, especificamente na gravação do challenge, não tem muito o que falar, assim. Parece que ela foi bem nas coisas que foram mostradas, mas também não apareceram muitas coisas. Então, não foi, assim, pela edição, nossa, ela foi super bem, ela arrasou, matou todo mundo. Não, foi tipo, ela teve um desempenho satisfatório, sabe? A última coisa que eu quero falar sobre essa parte do episódio é que na workroom, elas também conversam sobre assédio e homofobia. E sobre o quanto elas não se sentem seguras sendo gays e sendo drags publicamente. Eu queria muito falar pra vocês o quanto isso é real, porque eu imagino que a maior parte das pessoas que me assiste não seja drag, por mais que goste muito do assunto e tudo mais. As pessoas acham, em especial os homens, né, mas as pessoas acham que porque a gente tá ali bonita, montada, conversando com todo mundo, sendo simpática, na balada, nos eventos, enfim, elas podem simplesmente encostar na gente. E não, né, gente? Eu já tenho essa vivência, obviamente, sendo uma mulher, e quando eu tô montada, isso se intensifica, isso continua acontecendo, e as meninas no programa dão um relato de como elas também passam isso, por mais que sejam homens, né, quando estão montadas. Muitas vezes não existe respeito por parte de quem tá em volta delas, ou em volta de mim, ou em volta de drags no geral, sejam homens ou sejam mulheres. Então eu quero reiterar aqui isso, gente, não encostem. Não encostem nas drag queens. Não é pra pegar no cabelo, não é pra pegar na roupa, não é pra passar a mão na maquiagem, não é pra pôr a mão no corpo, não é pra pôr a mão em lugar nenhum. Não encosta, não põe a mão. Isso é óbvio, né? Não é pra fazer com ninguém. Mas com drag, isso se torna 1000 vezes pior, porque a gente não passa 10.000 horas alisando, penteando a picumã pra vir uma pessoa cebosa e passar a mão ali e ficar estragando tudo do nosso trabalho. Só não, apenas não. Enfim, depois desse desabafo, vamos ao runway. O tema da runway dessa semana é Scene Stealers, ou seja, roubando a cena. E as queens precisam fazer um look inspirada num filme ou fazendo referência a algum filme. A primeira a entrar na runway é Crystal Versace, fazendo uma referência óbvia a Cruella. E apesar, né, dos looks de Cruella esse ano já estarem super batidos por causa do filme, eu gostei muito desse look da Crystal. É muito clara a influência da Cruella, da Glenn Close nesse look da Crystal. E ele é muito elevado, essas ombreiras são maravilhosas. Ela tá linda, assim, realmente roubou a cena de um jeito muito positivo. Depois dela, temos Ella Vaday. E, gente, eu amei esse look da Ella. Eu amei mesmo. Eu acho ele tão inusitado e tão inesperado. Uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive com o look da Crystal, é que foi um risco muito grande ela levar uma coisa que faz referência à Cruella pra essa runway, porque a possibilidade de ter alguém que fosse fazer igual era muito, muito grande, né? Só que a Ella, pelo contrário, tipo,
Ninguém mais ia fazer um Oompa Loompa. A possibilidade de alguém querer fazer um Oompa Loompa laranja do filme antigo era realmente muito baixa, então eu gostei muito porque é um look muito único. É uma coisa que eu só vejo uma drag queen fazendo essa comparação de novo com o look da Crystal, e na verdade eu acho que com todos os looks da Runway, são looks que você veria numa diva pop comum, você veria numa mulher rica, você veria em outros contextos, mas esse look aqui da ela, você não veria mais nenhum tipo de pessoa, a não ser uma drag queen fazendo. Então eu realmente gostei muito desse look dela. Outra coisa é que, apesar da ela, no geral, ser muito sem personalidade e ser muito difícil de se destacar nesse sentido, comparado às outras queens, esse look que ela fez, só ela faz esse tipo de coisa nessa temporada. Me lembra muito o look que ela fez da Jane, acho que foi naquela runway de acampamento, que ela traz esse elemento do camp na drag dela e ao mesmo tempo da polidez de uma maneira muito bonita. Então, realmente, eu fiquei feliz com esse look da ela. E em seguida temos Vanity Milan com esse look que faz referência a um filme que eu não conheço, gente. Então eu não conheço a referência original. E apesar de eu achar que o look ficou bonito nela, uma coisa até que a Michelle vai falar é que esse look é muito parecido com o look que ela entregou na semana passada na runway da caridade lá, da igreja, do bazar da igreja. Além da cor do look ser a mesma, né, ser laranja, o corte da peruca é exatamente o mesmo, só muda, né, o modelo da roupa e que tem um headpiece. O problema desse look é esse, que ela já entregou algo muito parecido e muito recentemente, mas ele é muito bonito. Por último, temos Kitty Scott Claus, fazendo referência a Rose do Titanic. Esse look é belíssimo no filme, está belíssimo aqui. Entregou um look lindo, é isso. Tô feliz que ela entregou um look bonito, porque eu acho que o desempenho dela no desafio foi bom. O look dela não vai impedir que ela ganhe essa semana, como aconteceu em outras vezes. E aí o filme é exibido e, como esperado, temos aquele pastelão bem escrachado da RuPaul, né, gente? Só tiveram algumas coisas que eu fiquei meio, tipo, fazer piada com pum, sabe? Sei lá, achei... Mas a RuPaul nunca prometeu não ser bagaceira, né? Então, tá bom. Então, as meninas vão cada uma receber as suas críticas e, gente, eu não entendi nada, pra ser muito sincera. Quer dizer, no final do episódio a gente vai entender, né? Mas eu achei bem... tudo que eles falaram. Eu vou falar agora o que eu achei pessoalmente de cada uma e em contraste com o que os jurados acharam, porque no final eles só aclamaram todas, né? Crystal Versace eu achei bastante boa, gente. Me surpreendi positivamente com a Crystal nesse desafio. Acho que ela conseguiu pegar um personagem que, em teoria, era na zona de conforto dela e deixar ele engraçado / feio, e isso é um elogio, tá? Se o ranking dessa semana não fosse a pataquada que foi, a Crystal estaria em segundo lugar pra mim. A Vanity eu achei bastante controverso, gente. Pelas gravações, parecia, como eu falei, que ela não tava conseguindo aceitar bem as direções da Michelle e tudo mais. Só que aí, nas críticas, a Michelle vem e fala que foi ótimo dirigir a Vanity. Tipo, o que eu achei foi que o desempenho da Vanity foi ok. Eu acho que ela tentou, mas a escolha de interpretação que ela decidiu pra aquele personagem, pra mim, não funcionou. Aliado a isso, eu não gostei do look dela dessa semana, né, como eu falei. Então, no meu ranking, eu colocaria ela no bottom 2, em terceiro lugar, no caso. A Ella Vaday, gente, me decepcionou muito, mas assim, muito. Eu não entendi absolutamente nada as críticas do jurado serem tão positivas e elogiarem tanto a ela. Porque pra mim, faltou demais na performance dela, gente. Ela era literalmente a vilã, a antagonista, o contraponto à força da natureza, que é a Kitty Scott Claus. E não veio aí, né? Tipo, antes de eu falar do fato da ela ser um ator formado, né? Eu acho impensável uma vilã que é uma drag queen ser interpretada de uma maneira tão pequena e contida. Tudo bem que é uma coisa pra televisão e tal, mas essa personagem pedia muito exagero, que a Ella não entregou. E pra mim isso fica ainda mais claro quando a gente posiciona a personagem da Ella como oposta a Barbarella, que é a personagem da Kitty. Além disso, agora falando da interpretação e das intenções mesmo, eu achei muito puxado, gente. Pra mim, as intenções que a Ella dava nas falas eram mega forçadas e nem um pouco naturais. Eu entendo que ser natural não era a proposta desse desafio, mas se a proposta era o camp, o exagero, a performance da Ella não se posiciona nem no exagero, nem no camp e nem no natural. Fica nesse meio do caminho e no final das contas não é nada. Parece que ela só ensaiou várias entonações e movimentações e tá reproduzindo. Só que os jurados acharam que ela tava
ainda. Eu tava até com medo quando chegasse nas críticas da ela. E dá pra ver na cara dela, que ela faz antes de começar a ouvir as críticas, que ela tava com medo também, que ela sabe que ela não foi bem. Mas essa semana os jurados resolveram passar pano pra todo mundo, então ela está no top 2, né? Mas no meu ranking pessoal, a ela foi a pior da semana, então ela estaria no bottom junto com a Vanity. Kitty Scott Claus não surpreendentemente arrasou, mandou no programa e entregou tudo que todo mundo precisava. Eu achei até que na edição das gravações eles esconderam um pouco isso, né? Porque foi ridículo o tanto que a Kitty tava confortável e brilhando no papel. Inclusive, eu tava pensando sobre isso, que desde a primeira semana, a gente, o público, já podia ver que a Kitty tinha uma grande personalidade e tinha muito talento, mas na competição em si, né, ela demorou pra se destacar. O Graham Norton até fala isso, como eu demorei tanto pra perceber que a Kitty é tão incrível. E eu fiquei pensando que é porque a Kitty teve muito destaque nos depoimentos de confessionário. Ela foi quase a comentarista oficial, assim, da temporada. Porque, juro, tudo que acontecia sempre tinha a opinião da Kitty na edição. E eu fico pensando no motivo disso, se é porque os produtores gostam dela, ou se é porque eles estão preparando ela pra ser winner, ou se é porque realmente ela tinha comentários muito mais maravilhosos do que as outras. E eu fiquei pensando também sobre como a Kitty, apesar de ser super talentosa, super carismática e tal, talvez não tenha uma certa dificuldade em mostrar tudo isso quando colocada com outras grandes personalidades, né? Como aconteceu no começo da temporada. Que tinha muitas competidoras, então tinha uma briga de egos maior, e aí a Kitty acabou ficando pra fora do holofote. Só que aí, de novo, eu não sei se é porque ela realmente tem essa dificuldade, ou se é porque a Ru tinha escolhido ignorar ela só porque ela não é magra. Obviamente, no meu ranking dessa semana, a Kitty está em primeiríssimo lugar, seria a winner. Maravilhosa, né? Só que, como eu falei, as críticas dos jurados não foram assim tão abrangentes quanto as minhas. E essas críticas já foram me dando indícios de que, afinal, não seria um top 3, né? Mas sim um top 4. Dito e feito. Essa semana não tivemos eliminadas, gente. Que preguiça, né? Tipo, tudo bem, eu não queria correr o risco de que a Ella ou a Crystal fossem eliminadas a essa altura da competição. Mas é que, gente, eu não me conformo que a Vanity chegou até a final. Não consigo, pra mim não faz sentido, já era pra ela ter saído há muito tempo. Obviamente, essa reviravolta toda e esse suspense também foram um recurso de gerar entretenimento, né? E ficar mudando a regra pra reter a atenção das pessoas. Tanto que quando elas voltam do Untucked, né, pra saber os resultados e tal, a Ru fala pra Crystal e pra Vanity primeiro que elas estão safe, antes de todo mundo, sendo que todo mundo achava que a Crystal e a Vanity iam dublar, dando a entender que a Ella e a Kitty que vão dublar e uma das duas vai embora. No final das contas, a Ella e a Kitty dublam mesmo, mas não é pela eliminação, mas sim pelo win. E nossa, gente, nesse a edição teve que forçar, hein? Porque, quer dizer, não foi um lip sync ruim, mas não foi um lip sync bom, do jeito que elas estavam super reagindo e tal. Tiveram momentos bons, momentos ok. Durante o lip sync, pelo corte das câmeras, eu achei que a Ella ia ser a vencedora. E eu já tava nervosa, porque isso significa que a Kitty ia perder, né? Tanto que quando a Ru anunciou o nome da Ella primeiro, eu literalmente soltei um muito grande aqui na minha casa. Acabou que as duas ganharam o desafio e esse episódio foi 100% café com leite. Por isso foi um episódio bem mezinho, gente, assim. Não me ajudou a ficar mais ansiosa pela final, até porque no elenco pra mim tem uma arrastada muito claramente, isso tá me deixando nervosa, mas foi bom pra desenvolver um pouco mais as personalidades das competidoras na tela. E apesar de tudo, eu gostei muito do challenge, como eu já falei pra vocês. Eu tava sentindo falta de um challenge desses na temporada, porque sempre tem no RuPaul's Drag Race. E ele deu a oportunidade das queens experimentarem com criação de personagens de verdade, então isso me deixou muito, muito feliz. E vocês, gente, o que vocês acharam desse episódio? Gostaram do café com leite? Me contem tudo nos comentários. E não se esqueçam, por favor, de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito. De se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que eu estou aqui com a minha meta de 1000 inscritos. Vamos me ajudar a chegar nessa meta antes do final do ano? Eu tenho fé em vocês, vai dar tudo certo. Me sigam também nas outras redes sociais. É @lindyxoxo_ em tudo. Como eu falei no começo do vídeo, eu tô com uma nova conta no TikTok, porque a minha outra conta foi banida. Isso tá tudo lá explicado no meu Instagram. Então, se você me seguir na conta antiga, corre lá no link que tá aqui na descrição pra me seguir,
pra você não perder meus vídeos novos. Beijos, XOXO!